sou regatiano, sou alagoano e gosto é de vencer. Vermelho e branco é a minha cara, sou da Pajuçara, eu sou do CRB. Sou galo, sou regatiano, sou alagoano e gosto é de vencer. Vermelho e branco é a minha. Fala pessoal, beleza? Passando aqui para mais um vídeo sobre o nosso querido e amado CRB, Clube de Regatas Brasil. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sinal das notificações para quando tiver um vídeo novo você ser avisado. Deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos, que isso faz com que esse canal cresça e eu possa trazer mais conteúdos para vocês. Bom, pessoal, e aí? O que vamos falar desse nosso CRB, né? Reforços. A janela está aberta já há 14 dias. Ela abriu no dia 1º e hoje é o dia 14. Né? Então já tem 2 semanas que a janela de transferência para jogadores que jogaram o campeonatos regionais está aberta. E o CRB? Né? O CRB está no silêncio total, um silêncio sépulcro, né? Um silêncio mortal. Ninguém sabe nada sobre o CRB, ninguém sabe nada do que está acontecendo no CRB. Isso é o costume do CRB, é o costume dessa direção, só anunciar reforços quando eles estão em Maceió e com contrato já assinado. Né? Isso faz com que nós, torcedores, ficamos apreensivos, né? Nervosos, sem saber quem é que vem para o nosso CRB. E, de fato, o nosso time precisa de reforços, né? Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, né? E precisa de reforços para, algumas vezes, alguns atletas não vão poder jogar todos os jogos. Por quê? Cartões, lesões, cansaços, entre outras coisas, né? Então, o que é que a gente precisa, né? Vamos falar de reforços, vamos falar um pouquinho de nada, né? Mas o que eu vou falar, não vou procurar reforços para o CRB, porque isso não é minha função aqui. Né? Minha função é só dar minha opinião, né? Fazer minha análise. Né? Vamos lá, pessoal. Com aquele problema da Liga, né? A Brax rescindiu o contrato com a CBF, isso fez com que o CRB tivesse uma perda de 2 milhões do seu orçamento previsto para esse ano. Né? Todos os clubes perderam orçamento para esse ano, mas a CBF perdeu 2 milhões. E um time que é o CRB, que é assando e comendo, né? A gente já vê, porra, não vai trazer ninguém. Aí veio o presidente falando em apenas 3 contratações. Né? Só que a imprensa já bateu na tecla que precisa de um zagueiro, precisa de um lateral e precisa de atacantes, né? De atacantes. Não, porque zagueiro é importante. Não é importante. Zagueiro não é importante. Por quê? Vamos começar. Seguinte. Nós temos no elenco atualmente 7 zagueiros. Um é o Heron, que está machucado. Né? A lesão dele foi uma fratura de clavícula, ele já foi operado e agora encontra-se em recuperação. Com cerca de 2 meses, o Heron pode jogar. Né? Então, tiramos o Heron. Restam 6. Eu vou nomear todos. Né? Fábio Alemão, nosso xerifão, titular. Simon, que teve a mesma lesão ano passado do Heron, certo? O Heron com menos de daqui a 2 meses, no máximo, o Heron está de volta. Né? Simon, né? Aí vamos agora. Temos o Gustavo Henrique, que entrou bem contra o Botafogo, certo? Entrou bem contra o Botafogo. Nós temos o Matheus Mega, que retornou de empréstimo. E nós temos os 2 moleques da base, o Wallace e o Dalisson. Né? E mostraram que tem qualidade. Ou seja, o CRB tem zagueiros, sim. Sem contar com o João Pedro, né, que foi contratado para ser
reserva do Falcão, mas ele também pode atuar como zagueiro, ou seja, temos 8 opções de zaga, tirando o Heron, temos 7 opções de zagueiros, né? O João Pedro pode ser utilizado como zagueiro, ele já atuou nos clubes que ele participou anterior, Vitória, Brusque, Tombense, como zagueiro, então não há necessidade, no momento do CRB, buscar um zagueiro, certo? Por quê? Porque logo o Heron vai estar de volta. Aí você vai contratar um zagueiro a mais, vai encher o seu elenco, né? Vai encher o seu elenco de zagueiros, e aí? Né? Então não justifica. Aí vamos agora para a lateral esquerda. Lateral esquerda deu apoio. Por quê? Porque nós perdemos o Vitinho, lesão de ligamento cruzado anterior, né? Perdemos o Vitinho e ele só retorna ano que vem. Esse ano acabou o futebol para o Vitinho, né? É uma lesão que todo mundo já viu. Ronaldo Fenômeno, uns anos anteriores, o Longini no próprio CRB. Então, lesões que os jogadores ficam afastados pelo menos 9 meses. O Neymar mesmo está afastado desde então. Acho que foi novembro, outubro, né? Neymar se afastou da seleção, se afastou do clube e está aí, se recuperando, não voltou ainda. Então, o Vitinho vai ficar ausente a temporada toda. Então, beleza, lateral esquerdo sim. Mas a gente tem 2 laterais ainda, né? Temos o Formiga, que é o titular, temos o Eric, moleque da base. Só que é o seguinte, o moleque da base, certo? Ele é um bom jogador? É um bom jogador. O problema da base é o seguinte, a gente precisa trabalhar a cabeça. A base não pode ser lançada assim de supetão, né? A base tem que ser lançada aos poucos para poder dar confiança ao garoto, né? E ele tem 17 anos, né, o Eric. Então, é um jogador que pode ser na partida em que o CRB já esteja vencendo por 2-0 e esteja tranquilo, faltando 15 minutos para acabar o jogo. Você lança esse cara para poder ele ter rodagem, adquirir confiança. É isso que tem que se fazer com a base, com o moleque da base, né? E realmente atacante de beirada, principalmente, que é a nossa principal deficiência, né? Foi uma prova agora no jogo contra o Botafogo, a gente sem o Léo Pereira, o sofrimento que foi o CRB, né? Então, o CRB teve deficiência contra o Botafogo quando com a ausência do Léo Pereira. Então, minha opinião precisa de pelo menos 2 pontas, né? E de preferência ágeis e que gostem de partir do para 1 contra 1, certo? Driblem e partam para a linha de fundo. Isso que o CRB precisa, de 2 pontas desse estilo de jogo, né? Um pela esquerda para ser o quê? Para brigar com posição com o Léo Pereira, para ser a sombra. Por quê? A briga de posição faz com que o cara que é titular, ele diga assim, pô, eu tenho que jogar mais, senão você reserva. Né? O jogador tem essas coisas. O jogador quer ser titular, ele quer jogar, né? Então, um para brigar com o Léo Pereira e um outro para ser titular pela ponta direita, né? Então, o Mike, ele fica como entrando no segundo tempo, ou se quiser botar o Mike de primeira, depois bota o cara mais veloz no segundo tempo para poder botar a correria, mas precisa de pontas que corram, né? E que gostem do 1 contra 1, pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Então, se for contratar, traga 2 pontas e um lateral, tá bom demais. Agora no meio do ano, aí a gente vai ver qual vai ser a deficiência durante o campeonato e precisar dessas posições. Mas, inicialmente, o CRB precisa disso, certo? Bom, com esse silêncio todo, né, que tá havendo, né, 14 dias, o CRB trabalhando em silêncio, surgiram alguns rumores, né? E surgiram rumores de 4 jogadores. Iago Ferreira, filho do Iranildo, que jogou o Carioca pelo Nova Iguaçu, certo? E é filho do Iranildo, né? E pertence ao Fluminense. O Fluminense solicitou o retorno dele, né? Mas provavelmente ele não deva ser utilizado no time principal do Fluminense muitas vezes. E para ganhar rodagem, talvez queiram o empresário dele, que é o pai dele, o Iranildo,
queira que ele seja emprestado a um clube de Série A ou Série B para poder ganhar rodagem. Então surgiu esse negócio aí justamente na live do Dairone, né, que foi ele falando que um repórter lá que cobre o Fluminense falou isso para ele, né? Surgiu também na live do Dairone o Kaique Ferrari, que pertence à base do Corinthians, sub-19, jogou a copinha esse ano pelo Corinthians, acho que foi campeão Corinthians, né, se não me falha a memória. Jogou pelo Corinthians, né, e teve um jogo já pelo profissional do Corinthians, jogou justamente o clássico contra o São Paulo, né, também é um ponta, gosta muito de jogar pela ponta esquerda, e gosta de driblador, parte por um contra um e tem um chute bom. Eu vi uns vídeos dele que o bicho chuta bem com a perna direita e chuta bem com a perna esquerda também, né? Tem gols dele no vídeo, né? Mas no vídeo todo mundo joga, né? Mas no vídeo dele tem ele chutando tanto quanto a perna direita quanto a perna esquerda. E bom aproveitamento, cruzamento, entre outras coisas, né? Surgiu, né? Acho que na quinta-feira, mais ou menos, ou na quarta-feira, isso eu vi no Instagram do Emerson Júnior, né, falando sobre Gabriel Furtado, também atacante de beirada, só que esse pertence a Tunaluso, né, jogou o Paraense, né, foi titular da Tunaluso. E hoje, pela manhã, a primeira informação que eu vi, não foi, o Emerson Júnior foi do Dairone, mas não foi do Dairone, eu vi, acho que foi no Instagram, regatas.news, né, do Matheus Serafim, que jogou Paulista da A2 pelo São José, né? E hoje já foi desmentida pelo Iverson Fernandes, né? Falando que não tinha nada, nem teve nem sondagem, nem negociação nenhuma foi aberta com esse Matheus Serafim. E chegaram aos ouvidos nossos, da torcida regatiana, que esses atletas foram que esse atleta já havia fechado com o CRB, né? E o Iverson, interrompendo o aniversário dele, né, pegou e disse, ó, segundo o meu apurado, o CRB sequer abriu negociação com ele. Bom, como eu disse, né, falando com o pessoal nos grupos, eu disse, bicho, eu só acredito na contratação de um jogador quando o jogador é anunciado pelo CRB. Quando não é, meu amigo, é muita especulação. E o CRB tem essa mania de só anunciar o jogador com contrato assinado e em Maceió, porque há realmente riscos de o CRB perder o atleta, né? Então, eu tô procurando fulaninho que joga no Botafogo, né? Botafogo Rio de Janeiro. Esse aí é reserva, mas tá jogando bem, não sei o que, tal, vou lá no Botafogo, conversa, vamos trazer isso para cá. Aí surge na imprensa isso aí, a imprensa especula, aí vem um outro time com poder financeiro melhor que o CRB e diz, rapaz, eu também quero esse cara, e eu pago mais. E aí? É isso que acontece, né? E termina que o CRB perde jogadores desse jeito, né? Mas vamos dar uma olhadinha no gol, né? No gol desses jogadores, né? Do Iago Ferreira, do Gabriel Furtado, do Matheus Serafim e do Kaique Ferrari, né? Vamos primeiro por ordem de citação, né? Que foi surgido a especulação. Primeiro foi o Gabriel Furtado, né? Então, deixa eu compartilhar a tela do Gabriel Furtado, atacante da Tunaluso, no gol. Então, ele jogou 10 jogos essa temporada, fez 3 gols, né? Todos os 3 gols foram pelo campeonato paraense, né? Deixa eu ver aqui quais foram os gols. Ele fez um gol contra o São Francisco do Pará. Ele fez um gol contra o Canaã e fez um gol contra o Remo, né? Foram os 3 gols que ele fez, né, das 10 partidas que ele participou nessa temporada, né? Ele é um atacante de beirada, tem 22 anos, né? Vamos ver aqui o histórico de competições dele.
botar a página inicial dele aqui. Deixa eu voltar aqui. Olha só. Ele surgiu na base do Paragominas, certo? Aí foi emprestado a um time chamado Boston City Brasil, né? Isso quando ele era sub-20, né? Fez 4 gols, né, por esse Boston City Brasil. Depois jogou no Castanhal em 2022, depois no São Francisco, certo? Também em 2022. Em 2022, no São Francisco ele fez 5 gols. Aí no São Francisco também, em 2023, jogou 10 jogos e fez 5 gols. E foi para o Paysandu, né? No Paysandu ele fez apenas um jogo. E em 2024, ele jogando pela Tuna Luzon, fez 10 jogos e apenas 3 gols. Né? Bom, esse é o Gabriel. Esse é o Gabriel Furtado. Né? É uma aposta. É uma aposta. Né? E a aposta, infelizmente, eu acho que o CRB não está agora em tempo de trazer aposta. Aposta é bom trazer no início do ano. Né? Não, tem gols, pô. O cara tem 5 gols em 2022, 5 gols em 2023, 3 gols esse ano, né? Tem gols, mas que campeonatos, né? Que campeonatos? Contra quem foram esses gols? Isso a gente tem que pensar direitinho. É um atacante de beirada, beleza, mas não sei, bicho, não sei. Isso aí, assim, surgiu no Instagram do Emerson Júnior que ele viu um repórter falando que o Remo e o Paysandu estavam brigando por ele, né? Mas que também o CRB estava na mira. Aí o Emerson Júnior pegou e repostou isso aí, né? Isso com relação a ele. Aí vamos agora para o Iago Ferreira, né? O Iago, ele surgiu justamente num vídeo do Dairone, né? E vamos lá falar sobre o Iago. Iago Ferreira, filho do Iranildo, 22 anos, meia, joga também como ponta direita. Né? Ele, esse ano, ele teve 2 jogos e 2 gols pela Copa do Brasil, certo? E no Campeonato Carioca ele teve 12 jogos, fez 1 gol e 1 assistência. Né? Ele tem, no caso desse ano, ele tem 14 jogos e 1 gol. Foi testado num campeonato mais disputado, né? Foi testado no Carioca, né? E também jogou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu e 2 jogos, 2 gols e 2 assistências. Então, números bons para um garoto, né? Ele surgiu na base do Fluminense, certo? Jogou no Barcelona B já, isso no Sub-15, né? Em 2018, no Sub-17 do Fluminense, fez 4 gols. Aí depois no Sub-20 do Fluminense fez 1 gol. Depois no outro fez mais 1 gol. Depois em outro ano, em 2020, mais 1 gol. 2021 fez 5 gols. 2022, 10 jogos e 1 gol. Né? E ano passado ele foi emprestado para o Náutico, mas não jogou nada. Né? Esse ano foi emprestado para o Nova Iguaçu e a gente viu os números que foi aconteceu com ele, né? Então, assim, também se trata de uma aposta. Mas uma aposta que tem um DNAzinho, né? Filho do Iranildo, meia que jogou no Flamengo, jogou no Botafogo, até acho que também no Brasiliense, não me falha a memória. Né?
jogou um campeonato carioca, um campeonato cascudo e jogou bem, então está em boa fase. Ainda assim é considerado uma aposta, mas esse talvez eu traria para o CRB, viu? E joga aberto pela direita, né? Ele joga aberto pela direita. Vamos para o outro que também surgiu na live do Dairone, no vídeo do Dairone, né? Que é o Kaique Ferrari. O Kaique Ferrari é um meia atacante que joga aberto pela esquerda, né? Tem características semelhantes ao do Léo Pereira. Então vamos compartilhar a tela dele aqui no gol. Kaique Ferrari, da base do Corinthians. Este ano ele tem 3 gols todos na Copinha, em 8 jogos. E jogou o Campeonato Paulista, uma partida que foi justamente a que eu falei que foi contra... teve contra o Palmeiras também. Foi contra o Palmeiras, desculpe, não foi contra o São Paulo, foi contra o Palmeiras. Então, vamos lá. Jogou o Brasileiro aqui. Jogou o Brasileiro Sub-20, com o Corinthians. Perdeu para Fortaleza. Isso também é Sub-20, desculpa. É o Sub-20 também. Perdeu para o Palmeiras por 2-0. Bom, é um moleque que na base tem feito seus gols. Ó. No Sub-17, em 2021, 28 jogos, 13 gols. Em 2022, 38 jogos, 7 gols. 2023, no Sub-20, 39 jogos, 13 gols. Esse ano, 10 jogos pelo Sub-20 do Corinthians, no caso, 3 gols, 6 assistências. E assim, é um cara que o vídeo que eu vi dele, o bicho parte para cima mesmo, sem conversa. E eu acho que é uma aposta, mas é uma aposta que é mais, como é que eu posso dizer? É uma aposta que eu acho que é mais trabalhada, E já jogou um clássico, Já jogou um clássico contra o São Paulo. Então, é um cara que acho que talvez também vala a pena trazer. E é sem contar que é por empréstimo, mas a gente sabe que o CRB ele raramente ele vai tirar um atleta do clube adversário pagando multa, até porque questões financeiras mesmo, E hoje, pela manhã, eu abro o Instagram e vejo o nome de Matheus Serafim. Matheus Serafim, que jogou o Campeonato Paulista da Série A2 pelo São José, E depois surgiu no Instagram da Dairone falando que ele já contratou, já assinou o contrato, essas coisas todas. E mais tarde o Iverson Fernandes pegou e disse que não tem nada, não teve nem sondagem, nem início de contato com o Matheus Serafim. Então vamos abrir o Matheus Serafim aqui para poder a gente dar uma olhadinha nele também. Matheus Serafim, 25 anos. Ele jogou Paulista da Série A2, 17 jogos e 3 gols. É um cara que já vem com uma bagagem fora do Brasil, Já jogou 3 temporadas fora do Brasil, Em Portugal, o Oliveirense e Alvenca, Ele é da base do Guarani, de Campinas, E em 2022 jogou pela Portuguesa, 21 jogou pela Portuguesa, 22 União Suzano e Retrô, 23 jogou no Retrô de novo, de Pernambuco e no São José, e esse ano jogou no São José pelo Paulista da Série A2, fazendo 3 gols. É um ponta-direita que joga também como centroavante, tem 1,78 m, e eu não conheço esse jogador, mas foi o que foi falado
Esses 4 foram os atletas que foram citados esse final de semana para compor o elenco do CRB. Bom, a gente sabe que a diretoria está em campo tentando trazer reforços. A gente sabe, né? A gente não sabe qual a qualidade desses reforços, até porque é difícil, né? Eu estava vendo a live do Dairone com o Fernando Bastos, do Tabela On, né? Do Instagram Tabela On, que cobre a Série B, né? Bicho, sabe quanto ele falou que o Goiás está oferecendo de salário para o Rossi, né, que está no Vasco, ou jogou hoje até, né, o Goiás ofereceu 300 mil reais, pô. É surreal, pô. Esse salário é surreal para o CRB aqui. 300 mil reais é muita grana, pô. Muita grana. Nosso maior salário atualmente é Anselmo Ramon. E chega a metade disso, 150 mil. Entendeu? O Alex Teixeira também do Vasco, que o Goiás foi atrás também, 300 mil reais. Então, eu falo para vocês, falo nos grupos, eu falo assim, bicho, futebol se faz com dinheiro. Se você quer elenco de qualidade, vá para o campo, compre camisa, compre itens na loja Regatas, que isso vai dinheiro para o CRB. Vá para o campo, faça sócio torcedor, que isso vai dar dinheiro. Quanto mais dinheiro o CRB tem, mais chances ele vai ter de trazer jogadores de melhor qualidade, né? Então, assim, mas esse silêncio está complicado. Até eu mesmo estou angustiado. Por quê? Porque faltam 5 dias. Faltam 5 dias para encerrar a janela e faltam 5 dias para a estreia do CRB na Série B. A gente enfrenta o Novo Horizontino, um time que foi bem no Campeonato Paulista, perdeu algumas peças, perdeu a principal peça para o Palmeiras, né, o Rômulo, mas a gente está com esse time apenas, né? A gente está com esse time que a gente tem apenas, que a gente sabe que precisa de reforços, né? Por quê? O brasileiro é longo e agora, assim como no ano passado, tem janela. Então a janela só pode trazer jogadores na época de janela, senão não dá para trazer. Há anos anteriores, 2021, nos anos de Marco Barbosa, você podia contratar até fechar as inscrições para a Série B. Agora não pode mais, né? Agora a gente tem que contratar pontualmente e contratar na época certa, né? Então, é basicamente isso, né? Faltam 5 dias, diretoria abre o olho, vamos lá. O CRB precisa de reforços pontuais. Lembrando, nada de zagueiro. Esqueça zagueiro por enquanto. Esqueça zagueiro por enquanto. Tem 7 pessoas que podem jogar de zagueiro pelo CRB. E jogadores de qualidade. Temos os titulares. Gustavo Henrique, que é um reserva que provou ser bom, certo? O João Pedro pode jogar também de zagueiro, né? Um volante. O Matheus Mega, que ano passado, quando estava precisando o CRB, né, que estava com Simon afastado, Alemão fraturou o rosto, o Conceição tinha sido expulso. O CRB teve uma partida e não tomou gols. A dupla de zaga era Gum e Matheus Mega. E Matheus Mega voltou, né? Porque pertence ao CRB, estava emprestado, né? Voltou. Então, ele pode ser utilizado também. Uma partida só, alguns minutos de outra partida, pode ser utilizado. Então, esqueça, por enquanto, contratação de zagueiro. Vá atrás do que o CRB está necessitando, que a torcida está querendo, atacantes de qualidade, que cheguem para brigar para o titular ou que sejam a pedra no sapato, uma sombra para os titulares, né? Isso vai fazer com que o CRB qualifique melhor o seu elenco. E o lateral esquerdo realmente esse precisa, né? Então, era isso que eu queria falar, né? Sobre o CRB, nosso galo, né? E, mais uma vez, espero que tenham gostado, né? Então, se gostaram, deixe o seu like, se inscreve no canal,
compartilha com seus amigos, ativa a notificação para novos conteúdos que forem produzidos por esse canal, vocês serem avisados em primeira mão e poderem assistir, né? Vou deixar mais um vídeo antigo do Davi, né? Porque essa hora ele já está dormindo. E eu tentei mais cedo gravar com ele, mas ele estava meio agitado, queria ver a taça, né? Fui até ver a taça lá, mas eu não vou postar aqui a foto minha com a taça não ainda. A bichinha é pesada, viu? Valeu, pessoal. Galera, se inscreva no canal, deixe o curta, comente, compartilhe, deixe o like. Obrigado. Fui. Valeu, abraço.